Olá, catequista! E a você que está ouvindo, começa agora o podcast Querigma Hoje. Acompanhe conosco o bate-papo de hoje. Olá, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Querigma Hoje. Seu encontro com Jesus. Tudo bem, gente? Como vocês estão? E aí, estão gostando do programa? Estão gostando dos nossos bate-papos, das nossas conversas? Mande um recadinho aí para os meninos depois aqui na rádio, ou liga, fala o que vocês gostariam que nós trouxéssemos de tema, né? Ou você que está escutando aí o podcast, né? Manda um recadinho nas nossas redes sociais, do Instagram, @Querigma Hoje, tudo junto, viu? Você pode mandar um direct lá para nós, que nós vamos, né, te responder com todo carinho. Já acompanha, já siga a gente, curta e compartilhe. Os podcasts também desse programa já estão disponíveis lá. Repetindo, @Querigma Hoje lá no Instagram, tá bom? E no Spotify, né? Nossos podcasts ficam gravados lá no Spotify, Querigma Hoje. São muito bons, tem alguns temas que gostamos muito, né, de ter tratado, mas outros poderão vir, pessoal. Só vocês deixarem também as ideias, né? Com certeza, muito poderá nos acrescentar. E chamamos também, né? Queremos chamar outras pessoas para conversar conosco, né, Débora? Com certeza. Esse é o nosso plano. Principalmente você, catequista, se sentiu chamado a pregar o querigma, a fazer esse anúncio do amor de Deus na sua vida? Venha conversar conosco, entre em contato conosco. Combinado? Isso aí. Então vamos iniciar hoje o nosso programa com uma bela oração. Sim, o tema de hoje, né, Débora? É verdade. Nossa, eu fiquei tão empolgada em falar né, da felicidade em estar participando, né? Porque nós já estamos encaminhando aí, acho que para o 15º já, né? Passa rápido, hein? Eita, eu acho que já foi mais... 16º, uma coisa assim. Eu já até perdi a conta dos programas, mas a gente está muito feliz, né, nessa nova etapa. Né? Se você que ouviu o programa anterior, né, um dos anteriores, não sei qual momento que você escuta e a ordem, né, nós falávamos um deles sobre propósito, né? Então, o nosso propósito é esse, né? Divulgar, ajudá-los, né, na parte de catequese como um todo, para os catequistas, para as famílias, né? E para você também, né, que se sente chamado ou que gosta, né, de ouvir também, sinta-se convidado sempre a estar conosco aqui. Né? E o nosso tema hoje, então... vamos falar sobre um dos maus do século, hein? Ansiedade. Ansiedade e medo. Será se sentimos com frequência? Como que está o nosso coração? Eu acho que grande parte das pessoas tem sentido um certo pesar, né, no seu coração com relação a esses temas. Acho que o mundo hoje prega uma velocidade, né, prega um status, uma equação de felicidade que nos torna um pouco ansiosos mesmo, né? E o medo? Será se eu tenho medo do meu futuro? O que possa vir a acontecer e tal? E principalmente, pessoal, além de identificar, nós queremos colaborar com vocês com algumas dicas para superar tanto a ansiedade quanto o medo. Exatamente. Vamos começar com uma oração? Vamos lá. Eu escolhi uma aqui do padre Marcelo Rossi. Oração contra a ansiedade. Oremos. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo e com a intercessão da Virgem Maria, venho em Tua presença e te entrego este meu filho espiritual. Tu que conheces todas as perturbações que afligem a vida dele, arranca toda a raiz de ansiedade de sua mente. Que teu sangue lave e liberte a vida desta pessoa, e que o Espírito Santo coloque paz neste coração, tantas vezes aflito e ansioso. Jesus, eu te peço que esta pessoa, a partir de hoje, seja rebatizada por tuas mãos divinas e receba como graça a comunicação diária contigo por meio da oração.
peço que dês a ele a força de vontade necessária para dedicar ao menos 40 minutos aos cuidados físicos, nem que seja apenas uma leve caminhada. Também peço que ele se interesse pela leitura de livros bons e guarde alguns minutos do seu dia para que bons pensamentos entrem em sua mente. Que ele entenda que tirar alguns dias de descanso é importante para o combate da ansiedade e que a convivência com familiares e amigos traz saúde ao espírito. Jesus, eu te peço uma nova vida para esta pessoa, que ele consiga quebrar velhos hábitos, aproximando-se assim mais de ti. Que neste momento, Jesus, todo e qualquer tipo de preocupação que esteja afligindo esta pessoa seja quebrado e expulso de sua mente, porque esta mente e este coração estão sendo selados no sangue de Jesus. Tudo isso faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Forte, hein? Padre Marcelo entende das coisas, né? E muito. Tá? E rezou aqui, assim, com uma força de um sacerdote ungido, né? Com certeza. E nos ajuda, né? Pelos seus filhos espirituais, né? Que nós podemos nos colocar. Quem é que assiste a missa do Padre Marcelo às 6 da manhã, dia de domingo? É muito linda. Eu consigo, você acredita, de vez em quando, porque a gente às vezes vai se arrumar para ir para a missa, às vezes das 7, ou algum evento, aí a gente já acorda, liga, deixa a televisão e vai fazer as outras coisas e ela fica passando, né? Mas eu já acompanho há um tempo, lembrando dele, né? Fazendo uma boa menção a ele. Eu pude vê-lo pessoalmente aqui em Brasília, né? Quando ele fez o livro do Ruá, que eu ganhei de presente da minha amiga. E aí nós fomos para lá. E uma coisa que me chamou a atenção, e aproveitando também esse momento, né, sobre esse tema, que contextualizando, já pensando nele, foi um dos momentos que eu mais fui evangelizada. Porque, sério, sim, olha que engraçado. Eu ficava meio assim, poxa, o Padre Marcelo, aquele tanto de gente, vão passar o dia inteiro lá. O que essas pessoas tanto fazem? Eu me perguntava. A minha amiga sempre passava, e aí por isso que ela me chamou. Ela, não, vamos pra você ver? Porque você vendo é uma coisa. E aí eu lembro que a gente se arrumou e tudo, e saiu correndo. Eu tinha levado o primeiro livro dele, o Ágape, né, pra ele me dar o autógrafo, porque eu não tinha o novo. Inclusive, eu nem sabia que eu ia ganhar esse livro, né? Minha amiga me deu, justamente que era esse evento. Eu achei assim a coisa mais linda, né? A Yara, um beijo, viu, Yara? Não sei se você está ouvindo. E assim, uma das coisas que me chamou a atenção não foi nem tanto a visita do padre, para ser bem honesta nesse sentido. Claro que ele tem toda a importância, eu gosto muito, mas foi o testemunho de fé na fila, conversando com cada pessoa à medida que a fila ia andando. Porque o shopping, ele prepara um espaço, né? Então a gente fica nesse espaço e o padre fica em outra sala. E aí, à medida que a fila vai avançando, que você vai passando por ele, né? Você vai entrando numa sala e vai mudando de espaço, né? Vai andando, o pessoal coloca as cadeiras, né, para sentar, né? Então você não fica em pé. Era uma noite de autógrafos, né? Esse é um dia inteiro. Na verdade, nós só autógrafos. conseguimos chegar a ele à noite. Nós chegamos lá, a gente foi um pouco mais tarde. Então, a gente chegou 11 da manhã, nós saímos quase 10 horas da noite. Então, Nossa. foi um dia inteiro. Persistência! Sim, e eu não entendia por quê, né? E então, esse que foi um significado, assim, tamanha. Porque através de uma oração que ele faz, tivemos vamos dizer assim, a graça de conversar com as pessoas e... Quando saíam dele. Isso, esperando, porque a gente ficava também. esperando na fila, né? Para não perder a sua vez de ir nele, porque realmente é muita gente. E ele é muito abençoado, porque realmente o dia inteiro assinando e falando com as pessoas, embora foi muito rápido. A gente se frustra um pouco, porque é muito rápido, mas assim... É lindo os testemunhos. E aí a gente conheceu muita gente na fila, conhecia as pessoas, aí começava a conversar. E muitas falavam desse tema, da ansiedade, da depressão, sabe? E foram coisas experimentadas pessoalmente por ele, pelo Padre Marcelo, né? Foram coisas que ele também passou. Sim. E ele também teve que achar
os instrumentos, né? Sim. Ver em Deus né? A motivação para a superação. Sim, é um testemunho pessoal, assim, Forte. Muito, Forte. muito forte. Eu lembro que acho que esse do Ruá foi o último livro dele, né? Antes dele cair em depressão mesmo e dele ter dado uma afastada. E depois que ele voltou a escrever. Os outros eu não me recordo de qual no momento, mas ele escreveu mais 2. Ser uma pessoa de mídia tem um lado também muito perverso, né? Não é fácil, nem para os sacerdotes. Às vezes, para uma pessoa comum, ela ter que lidar, às vezes, com essas demandas e não pode sair na rua sem ser reconhecido e acionado, não tem uma vida, né? Não tem mais aquela vida normal, né? Mas o contrário também pode vir, esses altos e baixos, né? Sim. Com relação aos sentimentos, aos dias e tal. E tem que ter realmente uma clareza de propósito, talvez, né? Vendo o outro programa que nós fizemos, né, Débora? Qual é o propósito? O que qual é a razão, assim, né? De eu acordar, de eu estar bem, de eu estar vivo? O que eu posso fazer hoje que vai auxiliar, né, nessa caminhada? Ou que vai dar passos positivos nesse rumo a esse ser cristão, né? Exato. E, assim, pegando o significado mesmo, né, do que seria, né, essa ansiedade, essa ânsia, né, ela é uma reação emocional, né, caracterizada por vários sentimentos, de nervosismo, tensão, de medo, apreensão, preocupação, né? Ela, até certo ponto, para o ser humano, ela seria até considerada saudável, né? Protetiva, isso. Agora, e essencial, porque é ela que nos protege de determinadas situações, né? A gente vê muitos estudos, né, pesquisas, os próprios psicólogos conversam isso conosco e a gente vê, falando bastante sobre ansiedade, que a época, ela se caracterizou por esse instinto de defesa, né? Então, já desde os primórdios, né, o homem primitivo, ele precisava dessa ansiedade justamente para que ele fosse a caça. Previdente, né? Isso. Para você ser o previdente, você tem que sentir um certo desinstalar-se, né? Exato. Até para seguir, né, adiante e ser proativo com determinadas situações. Agora, o perigo se torna quando fica algo além do normal, né? Quando tem um desequilíbrio desses sentimentos, quando começam a passar daquilo que se é considerado pela ciência, vamos dizer assim, o equilíbrio saudável, né? Eu passo até hoje, faço tratamento, inclusive porque a minha ansiedade, às vezes, nas crises, quando a gente está, como a Lilian fala, quando você está em evidência que vai fazer certos trabalhos, a gente tem uma vontade tão grande de cumprir bem o seu trabalho, que isso acaba afetando todo o nosso organismo, né? Então, a parte orgânica sim, sofre espinhas com a parte que emocional, aparecem, né? o emocional nervoso, você fica irritado, ou você fica apático também, porque ela tem vários sentimentos. A sensação de que parece que você vai morrer, falta de ar. A época, antes de eu não entender o significado disso, quando eu era adolescente, na adolescência a gente passa, né, por muitos caminhos, altos e baixos. Os hormônios estão muito aflorados também, né? Muito. E aquela fase da descoberta, né, que você quer fazer as coisas. Eu lembro que eu tinha uma fobia muito grande de shows, de estar no meio, olha que incrível, no meio de pessoas. Eu não gostava de estar no meio das pessoas. Quer dizer, não que não gostava, que eu sempre amei. Eu sempre gostei de estar no meio de gente. Mas eu passava mal. Determinados ambientes sufocados. Teve uma vez que nós fomos ao zoológico aqui de Brasília na época do Dia das Crianças. Eu fiz um escândalo dentro do ônibus porque aquilo me sufocava. Começou a sufocar, né? E eu lembro que a gente pegou um ônibus bem cheio, que foi um dia que vai todo mundo, né? Realmente, Dia das Crianças no zoológico. Uma loucura. Programão. Nunca mais. E aí a gente entrou no ônibus, né? E tava uma chuva, todo mundo molhado. E o único jeito, na época eu morava na Ceilândia, só
só tinha um ônibus para ir para casa. Se perdesse aquele. E aí a gente cheio, e aquilo começou a me sufocar. E eu comecei, pequena, né? Acho que eu tinha uns 9, 10 anos. Aí eu comecei a gritar dentro do ônibus, chorar. Mãe, eu quero ir embora, eu quero descer. Aí pra você ver a sensibilidade das pessoas. Aí uma senhora, que eu só lembro mais ou menos da fisionomia dela, não lembro mais do contexto, né? Isso minha mãe me conta depois. E aí ela falou, não, sente aqui. E ela começou a conversar comigo. Por que você tá nervosa? O que aconteceu? Ela me deu o lugar dela. O ônibus lotado. Empatia, né? Sim. E aí ela me sentou no cantinho. Não, senta aqui, porque olha, não vai ter onde você ir pra casa. Aí começou a conversar comigo e eu fui me acalmando. E quando eu pensei que não, a gente já tava chegando em casa. Então, a ansiedade, ela vinha assim. Graças a Deus a gente encontra corações voltados a ajudar, né? Nossa, isso é muito bom, né? Saber que o ser humano, ele é aberto, ele é solidário. Muito. Ele é, assim, vê o outro sofrer e faz alguma coisa, né? E toma iniciativa. E esse é o papel que nós, como catequistas, né? Temos que assumir para com os nossos catequizandos, porque muitos vêm, e os nossos próprios colegas catequistas também, muitas vezes. Então, que nós possamos assumir esse papel, né, da moça que foi comigo de acalmar aquela situação, porque minha mãe, tadinha, ela fica nervosa também, né? E não consegue, né? Minha mãe já estava me puxando para descer. Não, vamos descer, né? Depois a gente se vira para chegar em casa. E nós temos que agir com esse papel de empatia, de pacificadores, né? conversar com nossos crismandos, né? De falar que essas crises passam, né? E realmente, por mais que tem pessoas também que não entendem, né? Que julgam. Imagino quantas pessoas não devem ter rido de mim. O que essa menina tá fazendo? Tá doida, chorando, escândalo já, olha. Apesar de que naquela época as pessoas eram um pouco mais compreensivas, né? Hoje é um pouco mais difícil. E por isso que as crises hoje, elas se afloram mais, né? Eu vi outro dia também, né? No YouTube, acho que é um autor de um livro, né? Que está falando sobre jejum das redes sociais, né? Que é uma outra coisa também que aumentou muito o nível de ansiedade né, hoje em dia. Tantas redes sociais diferentes, tantas demandas, eu tenho que ficar olhando toda hora, né? Será se alguém mandou alguma coisa? Ou então, o nível de curtidas que tem no meu post. Então, isso tudo, assim, exacerbou um pouco o nível de ansiedade que as pessoas já tinham propensão a ter, né? Sim. Inclusive, ele fez um estudo, de que foram várias pessoas, testes, né? Aí, para fazer, assim, um jejum de redes sociais. Isso é uma coisa bacana, né? Assim, ela tem os dois lados também, porque, por exemplo, tem também pessoas igual, eu trabalho com as redes, então, às vezes, eu não consigo desligar. Mas um dia de jejum é muito bacana. A gente vai, como eu falei, do contexto, a gente não sabe qual horário que você escuta esse podcast, mas na época da quaresma, vamos colocar assim, que para nós hoje, durante a gravação desse programa está se aproximando, mas para você que está nos ouvindo, não sei qual o período próximo à quaresma. Mas olha que bacana, né? Uma proposta de vida para a gente sair um pouco, já que é em excesso, né? Então, aquilo que nos faz além, né? Que é o desequilíbrio, a gente volta, né? E resignifica isso, né? Com o sentido de enjoar e entregar para Deus aquele momento, né? Mesmo ali que a gente fica doido, principalmente quando vai para, por exemplo, eu gosto de viajar muito. Então, quando eu gosto muito de viajar. Quando eu viajo, eu tento deixar o celular quieto. Apesar de que a gente tira muita foto, né? Assim, infelizmente a gente não consegue se livrar dele, mas daquela sensação de ficar ali postando tudo toda hora, conversando, eu já, graças a Deus, já consegui vencer essa etapa pelo fato de já trabalhar e já ver 24 horas. Então, quando eu vou viajar, eu quero um pouco mais de distância, né? Não, realmente, o equilíbrio, você falou, é uma chave, né? A partir do momento que existem elementos viciantes, né? Nessas redes sociais, e até os algoritmos, eles vão sempre estar te sugerindo coisas que você tem uma certa tendência a gostar, e ali te prendem num determinado tempo além daquele que você teria disponível num primeiro momento, mas você vai estando porque, que legal, vou ver mais um pouco e tal. Então, assim, às vezes,
a gente faz como se fosse um amortecimento, né? Ah, eu não vou precisar pensar porque aqui eu estou me distraindo. Mas, de certa forma, ele gera uma outra ansiedade, um tipo de ansiedade que é, assim, quando que eu vou conseguir ter aquilo que a rede social está mostrando, né? Quando que ou no caso das pessoas que são YouTubers ou que têm redes sociais ativas, né? Eu preciso ter X curtidas, né? Eu preciso ter um alcance exponencial disso ou daquilo, né? Sendo que a gente acaba perdendo um pouco o foco, né? O nosso essência. A nossa essência de ser para uma essência que tem que parecer. Exato. E isso, né? Que tem que ser vitrine, todo mundo tem que gostar, porque se não gostarem, então tá errado. Ué, cada um tem um gosto, né? Você faz parte, as pessoas gostam diferentes umas das outras, né? Eu não preciso me atrelar, assim, a essas respostas positivas numa rede social, por exemplo, né? Isso, e a gente se cobra muito, né? Como eu estava contando da história, né? Do sentido do quanto isso interfere na vida da gente, né? Como eu disse, desde pequena, vamos dizer assim, essa loucura de sentimentos, né? Porque a gente não sabe descrever. E a gente também não entende. E na nossa época mesmo, as pessoas achavam que era frescura. Ai, né? Tá passando por isso, a vida tá tão boa, tá tão bem, isso é frescura e não é. Né? E hoje a gente traz esse tema justamente para a gente falar, primeiro, que você não está sozinho, né? Uhum. Conte sempre com a igreja é muito aberta, nós temos psicólogos excepcionais que hoje são catequistas, muitos, né? E muitos também que estão a serviço da igreja, que ajude, sim, né? Eu posso fazer aqui propaganda, né? Lá na minha paróquia existem alguns psicólogos que atendem mesmo, né? Pessoas que tenham, né? Que gostariam de conversar com um pessoal especializado. Na paróquia Santa Cruz, eles formaram no último semestre uma pastoral da escuta. Então, é uma orientadora, né, espiritual e uma psicóloga que se fazem também disponíveis para escutar as pessoas, acharem, né, um caminho bom, sim, né, acharem que elas consigam entender aquilo que se passa, porque essa multidão de emoções que se passa dentro, né, de nós muitas vezes, elas precisam ser, assim, colocadas em ordem, né, pacificadas internamente primeiro. O caminho do autoconhecimento, às vezes um psicólogo ajuda tanta gente a se autoconhecer, né? E desenvolver talvez estratégias de como lidar com esses sentimentos, sim, esses pensamentos, essas emoções, né? Para que elas não aflorem de um lado negativo, né? Uma medicação também, né? O próprio psiquiatra, né? Ele coloca, a gente até fala do autocuidado para não se automedicar, então a gente sempre indica para pegar bons médicos, boas referências, né? Porque ajuda muito. E tem casos que a gente precisa e ajuda também, né, na caminhada. Às vezes a gente fica intimidado em pedir ajuda. E quando eu gosto muito de me colocar porque, né, quando a gente passa, exemplo, né, os exemplos, a gente entende que é possível, sim, você passar, né, daquela situação, né, que hoje está muito presente dentro da nossa realidade no âmbito da igreja. E nós queremos dizer que estamos abertos, né? E sempre trazer a orientação correta, né? De amigos, de empatia, né? Como essa moça me acalmou. Esse é o nosso papel hoje, acalmar o coração, né? Eu sei que a parte financeira hoje também é bem complicada, né? Eu tive que parar meu tratamento várias vezes, porque realmente o financeiro, a gente sabe que são tratamentos caros, né? O psicólogo, né? Hoje eu não preciso de um psiquiatra, mas a gente sabe o quanto é oneroso, o quanto é pesado, né? Quem não tem um plano de saúde, né? Fica contando com a rede pública, né? Isso, mas tem os serviços hoje, graças a Deus, aqui em Brasília, das faculdades, né? Muitos pode procurar o centro de saúde, acredito que da Católica, do CEUB, as grandes faculdades aqui em Brasília, eles têm esse serviço. Eu não sei quando funciona as datas de abertura, funciona, né? Mas vocês podem procurar a central de saúde, né? As reitorias, né? das faculdades, sim, que eles podem indicar para vocês bons profissionais, né? Estudantes que estão já próximo
do término, né, dos seus anos, que ajudam também, né? Então, às vezes, o CCVV também, né? Eu tenho vários amigos que trabalham e sempre a gente coloca à disposição, né? O Centro de Valorização à Vida, né? O número 108. Então, é um canal muito importante, né? De ajuda e que a gente também tem que informar para os nossos catequizandos, para os nossos catequistas, né? Para aquelas pessoas que precisam desse momento. Sim, colocar os nossos ouvidos à disposição, né? E também esses canais de auxílio. E, assim, até um sacerdote que a gente conheça, que seja muito tranquilo ao dar as orientações, né? Que eles possam procurar também bons sacerdotes, né? Que às vezes uma parte espiritual, quando a gente entra em equilíbrio na parte espiritual, esse outro lado melhora força, bastante, né? melhora bastante, com certeza, né? E várias saídas que nós temos. E não se preocupe também com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai falar. Essas coisas, elas podem acontecer com você. A gente nunca acha que vai acontecer com a gente, até o momento da gente passar. Né? Procurar ajuda é o mais inteligente a ser feito. Toda certeza. E é muito bom, sabe? Assim, como a Lilian falou, as orientações. A nossa postura começa, quando a gente começa a entender que nós temos um problema que a gente precisa, né, de buscar forças, né? E Deus, como ela falou, o lado espiritual, Deus, ele sempre coloca bons anjos nas nossas vidas, né? Pessoas também que nos estendam a mão nesses momentos. Sim, eu acredito até assim, nos grupos de oração, né? No louvor, um poder curativo, né? De você assim, entregar os seus problemas para Deus, né? E estar ali louvando, agradecendo. Tudo assim pode vir a nos ajudar a colocar esse equilíbrio, né, necessário, né? Esse equilíbrio necessário das nossas emoções eu faço, e pensamentos. Exatamente. Eu faço um treinamento que eu já tinha essa experiência desde pequena também e me ajuda muito, que é escrever, né? Tanto que eu até falo, né, que é uma das meus dons hoje, ainda utilizo como parte profissional, né? A escrita, né? Então, a gente pode fazer ou um diário pessoal ou um diário de gratidão, né? Eu faço um curso que chama-se a Jornada da Comunicação, que eu ganhei de presente, e nesse curso a professora até comentava conosco, ela é uma jornalista também, e ela dá curso para outros jornalistas, né, do grupo da Expander. Um beijo, não sei se ela vai me ouvir, porque ela mora em São Paulo, mas eu vou passar o podcast para ela. E aí, nesse curso, nós somos um grupo de vários jornalistas, enfim, na verdade, jornalista não. Ela é jornalista e nós somos comunicadores, né? Então, publicitários, empresários, enfim. E aí, ela estava trabalhando um módulo do curso que chama-se Organização do Tempo. E essa questão mesmo do emocional. Porque a nossa vida é rápida, né? Então, é rápido, você quer fazer tudo. Muitas cobranças, isso, né? E aí, é uma das coisas que desencadeia, como aconteceu lá comigo. A minha cobrança de fazer as coisas tão bem feitas é tão grande, que gera ansiedade. Às vezes eu não durmo. Dependendo de, por exemplo, se eu vou dar uma palestra, eu não consigo dormir, eu não consigo acalmar. E aí, quando eu passo a escrever, a externar isso que eu tô sentindo, coloco. E aí, eu também já utilizo uma outra parte, que é um livro de... uma lição divina, orações, né? Então, Deus me ouve, né, o meu chamado, aquilo que eu vou escrevendo. Esse é a Bíblia no dia a dia? Esse na Bíblia do dia a dia é uma agenda da Edições Paulinas, que ela tem os evangelhos. Aí nela eu pego as referências e faço nesse caderninho as minhas orações. Eu tenho vários caderninhos. Sim. E aí nesse caderninho a gente pode trabalhar com a Bíblia a lição divina. Porque a lição divina, ela também acalma os nossos picos de ansiedade, contemplação, né, oração, a meditação, se colocar, e aí eu vou esquecendo, vou acalmando. Vocês verem que eu sou uma pessoa já agitada naturalmente, pela voz. E aquele momento da escrita, que foi uma das técnicas que até o meu próprio psicólogo, ele trabalha muito isso comigo, me ajuda muito. E como eu disse, eu fiz disso até mesmo a minha profissão, porque hoje, como jornalista, eu escrevo, e só multiplica e me acalma a cumprir as tarefas. Na semana passada a gente teve a Aline aqui nos ajudando, né? Aí eu falei que realmente, assim, o turbilhão que a gente passa
emoções, sentimentos e tal, eles ficam mais claros quando a gente escreve para si mesmo, né? Me lembro até de uma amiga comentar que ajudou uma outra amiga em comum lá do grupo jovem, né, bem antigo, assim, a passar por um câncer, ele precisa fazer hemodiálise, não sei quantas vezes, fica lá parado por causa aquele tempo que fica parado e tal, dele escrever, né, um diário, e a gente usa, eu particularmente uso o Evangelho do dia para conversar com Deus, né? Então, ali, quando você escutou a palavra, o que te tocou na palavra, faz a Léxio Divina, ou então fala, Deus, olha, está doendo aqui, está doendo ali, porque isso não saiu do jeito que eu queria e tal, mas ali você externou escrevendo, né? E depois de uma semana, depois às vezes de 2 meses, 3 meses, você consegue se autocompreender melhor. Até que talvez no dia foi só, assim, colocar para fora. Mas depois você consegue entender o sistema, a situação, o porquê que aquilo aconteceu daquela forma, onde que você poderia, de uma segunda oportunidade, fazer diferente para colher diferente, né? É uma fonte de aprendizado. Exato. Uma fonte de autocuidado, uma fonte Sim. de autoconhecimento e uma fonte de aprendizado de como você pode ser uma pessoa, um cristão melhor, né? Sim. Conversando com Deus, né? Pedindo para Deus a luz necessária, mesmo orando, né? Que a gente reza escrevendo também. Deus me ajuda, assim, a entender qual que seria o caminho correto a ser tomado nesse sentido e tal, né? E a gente até é capaz de reconhecer os nossos pecados também. Muitas vezes a gente não gosta de ver, né? Que tem. Exato. Que tem, mas ali, ao assumir, falei assim, o que aconteceu assim? Mas por quê? O que aconteceu antes, né? A gente reflete até essas questões. Então, essa questão de realmente manter um diário espiritual, né? É muito, muito, muito demais, né? É bacana. O diário de gratidão, né? O caderno de gratidão também, para quem, assim, não quer escrever muito, não tem o hábito, para começar, o de gratidão, né? Como eu disse que a professora colocou esse hábito, é a gente agradecer. O mundo está desabando, Senhor, obrigado. Vou fazer um vestibular, não fui bem, Senhor, obrigado. Tu sabes por que eu não passei. Eu não consegui o tal emprego, Senhor, obrigado. E aí você vai ver que aquele sentimento ruim, você começa a refletir como ele se transforma. Ele vai se purificando realmente. Olha, Deus é a fonte de toda a graça. Então, nada que eu tenho exatamente é meu. Né? É por graça de Deus que eu nasci nessa família, é por graça de Deus, né, que eu tenho, que eu sou essa pessoa, mulher, assim, assado, que eu tenho esse trabalho. É um esforço próprio, mas também Deus colabora sempre com a graça. Então, quando a gente consegue ser grato a Deus por todas as coisas da nossa vida, a gente é tipo um círculo virtuoso, né? Deus nos dá a graça, nós agradecemos a Deus. Deus nos dá a graça, nós agradecemos a Deus. E isso só tende a se tornar cada vez mais forte, né? mais assim, um vínculo de amor. Mas que diga é amor. Eu vejo como um amor. É um reconhecimento da graça de Deus. E realmente, momentos difíceis, todos nós temos, né? É impossível passar na vida sem momentos difíceis. Agradecer também os momentos difíceis é uma fonte de superação, né? Exato. Exatamente. E hoje a palavra que nós vamos deixar hoje é bem pequenininha. Né? A mensagem, né, a nossa leitura bíblica hoje, ela está em Filipenses 4, versículos 6 e 7, que diz o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos no Senhor. Seja a vossa amabilidade conhecida de todos. O Senhor está próximo. Não vos preocupeis com coisa alguma, mas, em toda ocasião, apresentai a Deus os vossos pedidos, em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graça. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Sim, também temos em Mateus 11, 28, né? Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu
darei descanso a vocês. E também no Salmo 23, quem não se lembra? Mesmo quando eu andar por um vale das trevas da morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Sim, Deus tem sempre esse reforço a nos dar, né? Sim. De que nós não estamos sozinhos e que esta ansiedade pode ser levada a Ele, né? Ele que já carregou todas as nossas culpas, também as carregará com prazer, né? Nos ajudará a passar por esse momento. Acho que ter fé, eu vi até numa pesquisa que não foi a nível de escola, acho que foi da internet mesmo, né? De que a fé é o ingrediente mais importante para a pessoa ir para frente. Nossa, que bacana. Para ela ter, assim, né, a esperança, para ela ter atitudes proativas, para ela ter, né, assim, um crescimento ao longo do tempo, né, um desenvolvimento melhor, é a pessoa ter fé. Colabora muito com a esperança, né? Com certeza. Bom, essa hoje é a mensagem que a gente queria deixar para todos, né? Que apesar de passarmos por isso, vocês não estão sozinhos, eu não estou sozinha, nós não estamos sozinhos. Sim, sempre haverá as saídas, né? Em Deus, entregando a Deus a nossa vida, né? E pedindo ajuda quando necessário. A gente pode ser muito bem, né? Felizes nas nossas escolhas, né? Escolhermos pensamentos bons de gratidão, escolhermos ações boas que levem os outros para perto de Deus ou que nos levem mais próximos a Ele, né? Mesmo quando nós não tivermos força, que a gente se deixe levar por Jesus, porque Ele vai colocar com certeza alguém ali para te ajudar. Porque muitas vezes a gente não dá conta, mas a gente, quando se abre a graça, Ele conduz também. Ela acontece. Até o próximo programa. E fiquem com Deus. Até a semana que vem. Tchau, tchau.